Olá, o Gazeteiro está com Milton Alves. Quem ganhou, quem perdeu, o que sobra para 2022? Foi uma eleição atípica, Zé. Uma eleição em que acontece meio uma pandemia do coronavírus, uma eleição num primeiro governo de extrema-direita, é uma eleição onde os prefeitos com mandato, ou seja, as gestões tiveram muita condições de reprodução dos mandatos, né? Os prefeitos ou os aliados do prefeito que estavam em prefeitura foram, na verdade, esses os grandes vitoriosos. Quase 65% dos prefeitos foram reeleitos. Ou seja, quem fez alguma coisa que a população identificou como proteção nesse momento de pandemia, teve a sua reeleição, né? E fora os aliados. Então, esse é um primeiro dado para se registrar, né? Então, foi uma eleição marcada pelo continuismo. O continuismo, na verdade, foi o grande vencedor. Mas há o jogo dos partidos, há o jogo político, e a gente registra o primeiro grande derrotado, de fato, foi o Bolsonaro, derrotado político. Não que ele saiu destroçado, longe disso. Os partidos bolsonaristas, porque ele não conseguiu formar um partido, mas ele tem 4, 5 partidos que são identificados com ele, que têm parlamentares, militantes bolsonaristas que atuam, conduzem a política desses partidos, que é o Republicanos, o Patriota, o PRTB do Mourão, o Avante, em várias regiões. Esses partidos bolsonaristas, eles fizeram mais de 1.000 prefeituras. Mais de 1.000 prefeituras. Então, eles estão no governo federal, em cargos regionais, federais, aproveitaram a máquina. Então, é uma força que foi vencedora. Agora, entrando nas personas políticas, que eu acho que isso fica mais interessante para o nosso eleitor, o nosso leitor e ouvinte, aliás, porque ele vai entender o jogo. Eu acho que teve um grande fenômeno novo nessa eleição, que foi o Boulos. Acho que o Guilherme Boulos, ele se destacou, ele se nacionalizou, um nome de esquerda, o próprio partido dele, PSOL, na esquerda, foi o único que ganhou uma capital, que foi Belém. Então, eles se fortaleceram, passaram uma mensagem de renovação na esquerda. Eu acho que isso é um debate que as pessoas estão fazendo, o alcance dessa renovação. Então, Boulos é um nome que sai fortalecido e, sem dúvida, vai estar no jogo de 2022. Como o Bolsonaro vai estar também. Está no governo, vai estar forte, é um nome. Acredito que o Dória, ele também teve um bom resultado, porque ele conseguiu eleger no principal centro o candidato que ele apoiou, o candidato de seu partido, o herdeiro da gestão dele de prefeito. Quando ele abandonou, porque eu uso esse termo porque ele disse que não ia sair para nenhum cargo, ele jurou aos paulistanos que ia cumprir o mandato, mas no meio do mandato ele foi para o governo do Estado. Mas ele é muito desgastado, tanto que o Covas escondeu o Dória. Mas o Dória se coloca no cenário. Então, é um nome que a gente tem que avaliar como importante. Acho que o nome que acumulou na eleição, eu discordo de muitas avaliações, foi o Ciro Gomes. O Ciro Gomes está montando uma aliança pela direita. Ele desistiu do PT. Ele não quer mais o PT, ele quer até os votos do PT. Mas o PT ele bate para agradar setores de centro e da direita. Então, ele conseguiu manter Fortaleza com dificuldade, que é a base, inclusive com o apoio do governador do PT, mas é a base da família Gomes, e ele manteve uma luta, foi a campanha mais acirrada do segundo turno, PSB em Recife contra o PT. Ele entrou em Recife, porque ele deu um apoio muito importante para o João Campos. Então, ele manteve uma presença no estado que o PT tem forte tradição, inclusive o Lula nasceu lá. Então, ele tem uma presença hoje, e o PSB, ali em Recife,
chamou o Ciro foi para a televisão, falou. Então, ele fez a prefeitura de Maceió, o grupo de partidos aliados em torno dele. Ele está montando uma frente alternativa nesse campo, que se apresenta de centro-esquerda, mas ele quer, com uma mão, pegar votos da esquerda, mas ele pisca e namora com a direita, com a centro-direita. Então, ele fechou aliança em várias cidades importantes, capitais, como a Bahia, em Salvador, com o DEM. A vice-prefeita de Salvador é do PDT. Então, ele vai construir uma frente com o PSB, o PDT, evidente, o partido dele, a Rede, o PV, e namora partidos aí da centro-direita. Ele tenta pescar aí. Então, o nome que está no jogo é um nome que vai buscar se viabilizar. A tática dele, eu acho que é equivocada, porque ele batendo no PT, ele se distancia da esquerda. Porque, na verdade, ele quer juntar os blocos de voto de setores da esquerda e de setores que ele chama de centro-direita e tal, ou do centro, né? Então, esse nome ele vai estar forte no jogo, sucessório. Quem perdeu? Eu acho que teve 3 nomes aí, eu avalio que 3 nomes perderam. Flávio Dino. O Flávio Dino perdeu. O Flávio Dino perdeu a capital, teve que apoiar o republicano no segundo turno e perdeu. Ele perdeu 60% ou mais das prefeituras. Foi uma derrota muito forte no Maranhão, da base política dele, e parte da base dele rachou e já faz oposição para ele com outros nomes, inclusive a família Sarney articulando, participando. Então, ele saiu menor da eleição. Ele, em termos comparativos, por exemplo, com o Ciro cresceu no Nordeste e ele diminuiu muito, o Flávio Dino, e o partido dele, o PCdoB, ele perdeu 50% ou mais dos vereadores que tinham, ele perdeu base, perdeu muita cidade, foi o partido da esquerda que ficou muito menor. Então, o Ciro perdeu. Acho que um nome que perdeu, o nome do meu partido, que sou o PT, o Haddad. Porque o Haddad talvez avaliou, eu acredito que foi um erro de cálculo político, que não seria uma boa concorrer à prefeitura. Porque se o Haddad concorre à prefeitura, o Boulos seria o vice dele, talvez, e apoiaria ele. Então, ele teria grande chance de ser um candidato fortíssimo, podia ganhar ou não, para prefeito. Ficou fora do jogo. E ficou sem aparecer, sem holofote, num momento importante. E muitos petistas reclamam disso, que era um momento dele se apresentar ao jogo e disputar. Outro nome foi o Freixo, o Marcelo Freixo, que é um nome de projeção, também desistiu de disputar a prefeitura, e com certeza seria um nome que iria no lugar do Crivella ou até do Paz no segundo turno, com grandes oportunidades de ganhar a prefeitura do Rio. O Novo, que é o Amoedo, ficou muito pequeno, né? Esse partido aí praticamente desapareceu. O Novo já nasceu velho, já. É muito velho. A administração que eles divulgavam que seria a vitrine do Zema é um fracasso total. Mostra que empresários pode ser bom para a empresa, mas na política empresário não funciona. Então, por isso que todo mundo tem receio desses novatos. Foi uma eleição que esses novatos, esses outsiders, saíram de cena, os profissionais da política ficaram, mas a direita trabalha aí, com o Huck, inclusive, né? Vamos anotar aí, já que estamos falando dos candidatos, o Huck é o nome que está nesse balaio. E o Sérgio Moro? O Sérgio Moro estaria numa lista, ele agora está viabilizando a consultoria dele, porque mudou, ele está dizendo que não vai ser mais um advogado, ele é sócio, ele vai cuidar, ele desmanchou as empresas, destruiu com uma mão, e agora ele vai recuperar judicialmente com outra. É um grande farsante, uma mutreta. O meu livro anterior tratava disso, que era uma farsa-jato, era uma falsidade. Errou e fez o papel de bobo quem levantou faixa, bandeirinha na rua, camiseta amarela, dizendo que ele era o grande herói do Brasil. Ele é herói do bolso dele. Ele vai ficar bilionário e vai se mudar para os Estados Unidos. Como o Deltan também vai
se mudar para o Paraguai, para algum lugar desses aí e trabalhar para uma empresa privada. Então é isso. O resultado do Lava Jato significou um pequeno grupo do Ministério Público abandonando o serviço público para se locupletar em cima das empresas que eles destruíram. Porque, na verdade, pelo que se fala, essa empresa de advocacia e consultoria, ela recupera empresas com problemas judiciais, não é isso? E, no caso, as empresas que estão lá é o AES, o Odebrecht, ou seja, o epicentro, né, do problema que a Lava Jato disse que cuidava, né, para sanear a corrupção, tirar da política a corrupção e tal. Então, o Moro já não está nessa lista, Zé, porque o Moro vai cuidar da vida dele e que fique longe do Brasil, né? Fez muito mal, desempregou muita gente. Destruiu o setor da construção, destruiu o setor de petróleo e gás. Evidente que tem que apurar a corrupção. Você não pode destruir a empresa. Sim. Você tira o corrupto da empresa. A empresa continua. Porque no nazismo, a Bayer, Siemens, Volks estavam atuando no esforço de guerra do Hitler. Mas quando mudou a situação, elas continuaram. São grandes empresas. Responsabilizou quem estava na direção da empresa. Isso seria o correto. Mas não destruir uma empresa. As empresas, no caso, como a Lava Jato fez e tal. E algumas prisões injustas de executivos, de operadores da empresa, gerentes, que não tinham nada a ver com a situação. Então, tem esse nome aí, eu descarto, fora do baralho, assim como eu acho a situação do Lula muito difícil. Lula seria um nome fortíssimo, evidente. Em qualquer disputa é um nome fortíssimo, ainda tem popularidade, ainda tem um partido forte, mas eu acredito que, se não mudasse a situação dele jurídica, ele está proscrito politicamente, apesar de que agora, quando se arrolou agora essa empresa, a massa falida, Zé, das empresas, aparece lá o sítio e aparece o triplex como bens dessas empresas, na recuperação. Então, nunca foi do cara. Então, se o STF tiver dignidade, vai anular. Ele não é o dono. Provou que foi o que motivou a cadeia do cara, a condenação do cara, do Lula, no caso, né? Então, acho que o Lula tem essa força e representação política, mas acredito que ele, se não vencer esses problemas, terá dificuldade. Então, nós vamos ter aí 4 blocos políticos se mexendo, porque nós temos também essa questão do Centrão. Porque o Centrão está com um pé no Bolsonaro, mas esse pé também pode ser um pé na bunda do Bolsonaro, e ele está... o César Maia, você conhece os profissionais, é o Ricardo Barros, é o Kassab. Essa turma aí é o pessoal do MDB. Essa turma aí está vendo o seguinte, para onde o vento vai soprar. Se a Ciro mostrar viabilidade, eles vão jogar os ovos na cesta do Ciro. Se o Bolsonaro mostrar que está forte até lá, continuam com o Bolsonaro, como eles estão no governo. Estão nas estatais, estão mandando no Congresso. Agora, inclusive, tem uma articulação indecente, sou contra, que eles vão ter a reeleição. Não existe isso. O Maia quer continuar lá, já para o 3º mandato. Quer dizer, então, esse grupo, ele tá vendo para onde ele tem muita força e ele está analisando, pode ir com Dória, pode ir com... Então, o Centrão, que se avaliou que foi o grande vitorioso, ele tem força no interior. Agora, você também tem que relativizar, Zé, porque tem prefeituras no Brasil que são vilas, são prefeituras de 10 mil habitantes, 15 mil habitantes, que é a maioria, 20 mil, uma receita pequena, depende do governo federal. Aí você tem cerca de 100 grandes cidades, que é aí que o jogo vale para valer, é aí que a esquerda tem mais força, os partidos de oposição têm mais apelo, o Bolsonaro tem mais desgaste. Esse que é o jogo. Fazer avaliação pelos números, ela é incompleta. Você tem que ver a política, ver os atores políticos, quem cresceu, quem diminuiu. E acredito que vai se desenhando um quadro de 4 candidaturas aí, mais fortes. A esquerda vai ter um candidato, para a gente ir fechando a nossa conversa, a esquerda vai ter um candidato. O Ciro é candidato
em qualquer situação, com o apoio que ele tiver, se vai ter mais no centro ou perto da esquerda, isso independe para ele, ele já botou isso na cabeça, ele é candidato. O Dória, ou um nome próximo, como o Huck, então a velha direita que a gente chama, e o Bolsonaro. Esses estão no jogo. E daí pode surgir uma outra candidatura lateral, marginal, mas esses 4 blocos políticos é que vão fazer a disputa de 22 e eles já se testaram nas eleições, né? Eles já se testaram nas eleições e acredito, por último, que o Bolsonaro foi o grande derrotado. O PT já vem de 16 com muita dificuldade, mas discordo de que ele foi o derrotado. Ele parou a sangria, no mínimo. Então, se você parou a sangria, você abre uma situação de recuperação. Até o antipetismo, o apelo daquelas pautas do Bolsonaro, uma madeira de piroca, isso diminuiu muito nessa eleição, né? Esse fake news mais barra pesada do Bolsonaro diminuiu muito. Claro que teve baixaria, luta pessoal, isso sempre tem campanha, né? Então, eu acho que o cenário, nós vamos caminhando para a definição desses blocos, 4 blocos políticos, que vão, ao longo desse ano, que vai ser um ano muito difícil da economia e da pandemia, as forças que sobreviverem, que tiverem condições políticas de apresentar solução para a população, vão estar em melhores condições para 2022.